Bem-vindos ao Destilado Literário. Se você é um apaixonado ou apaixonada por histórias envolventes, universos bem construídos e personagens inesquecíveis, então esta playlist é para você. Aqui mergulharemos de cabeça em trilogias icônicas, explorando suas tramas, simbolismos e curiosidades. De mundos fantásticos a distopias instigantes, passando por mistérios arrebatadores, cada trilogia traz uma experiência única, e nós estamos aqui para destilar o melhor de cada uma. Então acomode-se confortavelmente e venha embarcar nessa jornada de leituras. Ah, e não esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum episódio. Vamos dar início ao destilado de hoje. O Tempo e o Vento, O Continente de Érico Veríssimo. O primeiro e segundo volume de uma trilogia que traça a história do Rio Grande do Sul e da família Terra Cambará desde 1745 até 1895. A obra se inicia com a moldura de O Sobrado, que retrata o cerco à casa de Licurgo Cambará durante a Revolução Federalista em 1895, um evento que confronta liberais e republicanos. No entanto, a narrativa principal se desenvolve de forma não linear, com segmentos retrospectivos que exploram as origens e a evolução da família e da região. O primeiro segmento retrospectivo, A Fonte, narra a infância de Pedro, um menino indígena que vive em uma das missões jesuíticas e testemunha a derrota de seu povo em 1745 devido à execução do Tratado de Madrid entre Portugal e Espanha. Este tratado ameaçava os 7 povos das missões, levando os jesuítas e os guaranis a resistirem, resultando em guerra e no genocídio dos guaranis. A vida nas missões é detalhada, mostrando a organização social, religiosa e cultural estabelecida pelos jesuítas. Pedro é apresentado como um menino com visões e forte ligação com o mundo espiritual. Em Ana Terra, o foco se volta para a vida dessa personagem, desde seu encontro com Pedro, agora adulto, até a fundação de Santa Fé, a cidade onde ela se estabelece. Este segmento explora as dificuldades da vida na fronteira, o trabalho árduo e a resiliência das mulheres em um mundo dominado por homens e guerras. Ana Terra simboliza a persistência feminina diante das adversidades. Um certo capitão Rodrigo introduz a figura do soldado aventureiro Rodrigo Cambará, que, com Bibiana, dá início ao clã Terra Cambará. Rodrigo é retratado como um homem audacioso, militar e defensor dos mais fracos, personificando um dos heróis da conquista do Sul. Sua passagem por Santa Fé é marcada por feitos militares, duelos e um carisma que o torna uma figura memorável. O segmento Atêniaguá centra-se em Bolívar, filho de Rodrigo e Bibiana, dividido entre o amor por Luzia, que deseja deixar Santa Fé, e a obediência à mãe, que quer mantê-lo nas propriedades da família. Este conflito destaca as tensões entre diferentes visões de mundo e desejos individuais dentro do contexto familiar e social de Santa Fé. A guerra acompanha a juventude de Licurgo, cuja educação é disputada entre a mãe, doente, e a avó, autoritária. Este período molda o caráter do futuro líder político, preparando-o para os desafios que enfrentará. Ismália Caré consagra Licurgo como chefe de família e político emergente, participando dos movimentos abolicionista e republicano. Este segmento explora o crescimento da consciência política e as transformações sociais que culminarão na proclamação da República. A abolição da escravidão é um tema central neste período, com debates e eventos relacionados à libertação dos escravos em Santa Fé. O sentimento republicano também ganha força, com a fundação de clubes e a discussão de ideias políticas que desafiam a monarquia. Ao longo da narrativa, a história do Rio Grande do Sul se entrelaça com a história da família Cambará. Guerras como a Guerra Guaranítica, narrada em A Fonte, e a Revolução Federalista, que emoldura a obra, marcam o início e o fim do período coberto, sublinhando o custo humano dos conflitos. A obra não glorifica a guerra, mas mostra o sacrifício e a perda, especialmente sob a perspectiva das mulheres que sofrem com a partida e a morte de seus entes queridos. O livro também aborda a formação da classe dominante no Rio Grande do Sul, desde suas origens nos povos missioneiros até a consolidação do poder político e econômico pela família Cambará. No entanto, essa ascensão política é contrastada com uma regressão afetiva, com personagens como Licurgo apresentando uma frieza emocional em comparação com o romantismo de figuras anteriores como o Capitão Rodrigo. A perspectiva feminina é um elemento dominante em O Continente. Mulheres como Ana Terra e Bibiana Cambará são centrais na narrativa, representando a resistência, a persistência e a capacidade de garantir o futuro da família em meio a um contexto histórico turbulento. Outro aspecto importante da obra são os trechos intermediários, que oferecem diferentes perspectivas sobre os eventos narrados. Eles podem resumir acontecimentos, apresentar a voz de uma personagem coletiva que reage aos fatos históricos, ou narrar a trajetória da família Caré, representando o ângulo popular da formação social do Rio Grande do Sul.
As mensagens centrais de O Continente incluem a compreensão da história como uma sequência de lutas com alto custo, a análise da formação da classe dominante sem idealização e o destaque para o papel fundamental das mulheres na história da região. Érico Veríssimo, através desta obra, busca apaixonar o leitor pela história de sua terra, oferecendo uma visão complexa e multifacetada do passado sul-riograndense. A obra funde a saga familiar com os grandes eventos históricos, mostrando como a vida dos indivíduos é moldada pelo tempo e pelo vento da história. O Retrato. Os volumes 3 e 4 dão continuidade à saga da família Terra Cambará, agora centrada na figura de Rodrigo Terra Cambará, um reformador com o ardente desejo de modernizar a cidade de Santa Fé, sob a perspectiva da classe dominante. A narrativa se desenvolve tendo como pano de fundo os anos finais do século XIX e as 2 primeiras décadas do século XX, um período marcado pela consolidação da República e pela chamada política café com leite, culminando com a Revolução de 1930 e a ascensão de Getúlio Vargas, evento que leva Rodrigo para o Rio de Janeiro. Entre os temas centrais da obra, destaca-se a tensão entre modernização e tradição, expressa no desejo de Rodrigo de reformar o sobrado e introduzir novidades como um jornal e um cinematógrafo, enfrentando a resistência de uma sociedade ainda pegada aos costumes. A política e o poder são onipresentes, desde a influência da política nacional no contexto local até o engajamento de Rodrigo através da criação do jornal A Farpa, um veículo de oposição e de suas ideias. O livro explora o papel do intelectual e do reformador, representado por Rodrigo, cujas propostas de mudança partem de sua própria visão, sem consulta à comunidade. A natureza humana complexa e contraditória dos personagens é outro tema fundamental, distanciando-se dos heróis idealizados e apresentando indivíduos com dúvidas e ambiguidades. A força da arte e da cultura se manifesta na importância do retrato pintado por Pepe Garcia, considerado profético e mágico, e na chegada de livros e do gramofone ao sobrado, simbolizando o contato com a cultura europeia e o desejo de elevar o nível intelectual da cidade. O impacto do tempo e da história é sentido na incorporação de eventos históricos e da geografia dos Pampas na narrativa, com a própria sensação do vento minuano tornando-se parte da experiência do leitor. A obra também aborda a busca por significado através de discussões filosóficas e reflexões de personagens como Floriano, que em partes do livro que evocam 1945, medita sobre a história, a literatura e a condição humana. Um evento que mobiliza a comunidade é a passagem do cometa Halley, gerando medo e diversas reações. Entre os eventos-chave, incluem-se o retorno de Rodrigo a Santa Fé e suas iniciativas de modernização, sua relação com o pintor espanhol Pepe Garcia e a criação do retrato, a fundação e a atuação do jornal A Farpa como voz oposicionista, as diversas interações sociais de Rodrigo com a comunidade, o contexto político da época, marcada pela visita do senador Pinheiro Machado, o período de expectativa e temor com a aproximação do cometa Halley, as complexas relações pessoais de Rodrigo e suas mudanças de perspectiva, e, finalmente, a adesão de Rodrigo à Revolução de 1930 e sua partida para o Rio de Janeiro. Em partes que remetem a 1945, as reflexões de Floriano sobre a guerra, os regimes totalitários e o papel dos intelectuais também se configuram como eventos narrativos importantes. As mensagens centrais de O Retrato parecem envolver a complexidade do processo de mudança social e política no Brasil, especialmente durante a transição para o século XX e a ascensão do varguismo. A obra oferece um retrato da natureza humana em suas múltiplas facetas, com suas virtudes e seus defeitos. Ressalta-se o poder da arte e da cultura como elementos capazes de influenciar e refletir a sociedade. Há uma exploração da relação entre as ambições individuais e as forças históricas que moldam os destinos, bem como um contraste entre as visões de progresso e tradição em um contexto regional específico. As reflexões posteriores, ambientadas em um período pós-Segunda Guerra, alertam para os perigos dos regimes totalitários e a importância da independência intelectual. Em suma, O Retrato oferece um panorama rico e multifacetado de um período crucial da história do Rio Grande do Sul e do Brasil, através da lente das experiências e dos dilemas de seus personagens. O Arquipélago, os volumes finais da trilogia O Tempo e o Vento, centra-se na transformação do Brasil de uma república dominada por oligarquias rurais para um país que busca sua identidade industrial, impulsionada por uma burguesia urbana ascendente. Este período, que vai do final do governo de Arthur Bernardes até o queremismo, passando por eventos cruciais como a Revolução de 1923, as mudanças socioculturais da Primeira Guerra Mundial, a Revolução de 1930, a Guerra Civil Espanhola, a instauração do Estado Novo e a Segunda Guerra Mundial. É acompanhado através das notícias que chegam à longínqua Santa Fé. Um dos principais fios condutores da narrativa é a ruína definitiva da família Terra Cambará, reunida em torno da figura agônica do Dr. Rodrigo, que retorna ao sobrado vindo do Rio de Janeiro após a queda de seu amigo, o presidente Getúlio Vargas. Acompanhamos, portanto,
Os últimos momentos de Rodrigo e as dinâmicas familiares em um contexto de profundas mudanças políticas e sociais no Brasil. Entre os temas centrais da obra, destaca-se a própria evolução do conceito de nação e a busca pela autoconsciência de um povo, com suas responsabilidades e deveres, tudo isso a partir de uma perspectiva regional. O livro também explora a reconciliação em múltiplos níveis, do próprio Érico Veríssimo com suas raízes gaúchas e seu país, e de forma ficcional, através do diálogo entre Floriano e Rodrigo Cambará. A obra reflete sobre a identidade brasileira, confrontando mitos e buscando uma compreensão mais profunda da história do país. Eventos-chave incluem a volta de Dr. Rodrigo a Santa Fé e seu eventual falecimento, a constante chegada de notícias sobre os acontecimentos políticos e sociais do Brasil e do mundo, filtradas pela distância e pelo isolamento de Santa Fé, as discussões e reflexões dos personagens, especialmente Floriano, sobre o papel do escritor, a natureza da história, os heróis nacionais e as transformações da sociedade brasileira, o suicídio de Araunstein diante do sobrado, e a decisão de Floriano de começar a escrever o romance da saga de sua família, O Tempo e o Vento. A obra culmina com a descrição de Santa Fé em uma noite fria de lua cheia, ecoando o início da trilogia. As mensagens centrais de O Arquipélago parecem envolver a inevitabilidade da mudança histórica e o declínio de antigas estruturas de poder. Há uma reflexão sobre a complexidade da identidade nacional e a necessidade de ir além de narrativas simplificadas ou idealizadas. O livro também aborda a responsabilidade do intelectual e do artista em compreender e retratar a realidade de seu tempo. Finalmente, a obra sugere um ciclo, com o fim de uma era e o início de outra, simbolizado pelo próprio ato de Floriano começar a escrever a história que o leitor acaba de acompanhar. Érico Veríssimo, ao concluir sua monumental obra, oferece uma visão panorâmica e crítica da formação e da evolução do Brasil, com foco na experiência regional do Rio Grande do Sul. Que bom que você vai embarcar na leitura de O Tempo e o Vento. Espero que você tenha uma jornada fascinante pelas transformações históricas do Rio Grande do Sul e do Brasil, acompanhando de perto a saga da família Terra Cambará desde suas origens até a complexa modernidade. Desejo que você aproveite cada página desta obra que busca reconciliar o passado com o presente e que marca o ciclo da história de uma família e de uma nação. Tenha uma excelente leitura.